Meu pai me expulsou de casa por eu não ter namorada. Então eu fiz isso. Rafael Oliveira sentiu o mundo desabar quando chegou em casa naquela tarde de terça-feira e encontrou sua mala preta na varanda. Seu pai, Antônio, estava parado na porta com os olhos vermelhos de raiva, apontando para a rua como se ele fosse um estranho. 30 anos, Rafael, 30 anos e nenhuma namorada você me trouxe, gritou Antônio, a voz ecoando pela rua tranquila do bairro da Vila Madalena. Sua mãe, que Deus a tenha, sonhava em ser avó. E você? Só me dá vergonha. Rafael ficou parado, segurando a alça da mala como se ela fosse uma âncora em um mar revolto. A vizinhança toda estava olhando pelas janelas. Dona Carmen da casa ao lado balançava a cabeça com pena, enquanto o senhor José do mercadinho da esquina parou de varrer a calçada para assistir ao espetáculo. Pai, por favor, vamos conversar dentro de casa. Não precisa ser assim. Rafael tentou se aproximar, mas Antônio deu um passo para trás. Não, já conversei demais. 5 anos cuidando de você depois que sua mãe se foi, esperando que você amadurecesse, que trouxesse uma moça bonita para jantar. Mas não, você prefere ficar naquele escritório até tarde, inventando desculpas. O coração de Rafael batia tão forte que ele tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Antônio estava com os punhos cerrados, tremendo de uma raiva que Rafael nunca havia visto antes. O homem que sempre foi seu porto seguro, agora o olhava como se fosse um desconhecido. Pai, eu trabalho muito para ajudar nas despesas de casa. O escritório de contabilidade não para. Você sabe disso. Rafael tentou explicar, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Desculpas, sempre desculpas. Antônio bateu o punho no batente da porta. Seu primo Marcelo já tem 2 filhos. Seu colega de escola, o Fernando, se casou ano passado. E você? Nada. 0. Uma vergonha. A rua inteira parecia ter parado para assistir. Rafael sentia o rosto queimar de humilhação. Uma lágrima rolou pelo seu rosto quando percebeu que não havia volta. Seu pai havia tomado uma decisão, e quando Antônio Oliveira tomava uma decisão, nada no mundo o fazia mudar de ideia. Eu não quero mais você aqui. Arranje uma namorada, case, me dê netos, e aí você pode voltar. Enquanto isso, vira homem na rua. Antônio entrou em casa e bateu a porta com tanta força que os vidros da janela da sala tremeram. Rafael ficou ali parado por alguns minutos, esperando que a porta se abrisse novamente. Que seu pai aparecesse pedindo desculpas, dizendo que havia exagerado. Mas a casa permaneceu em silêncio. Apenas o barulho dos carros passando pela rua e o murmúrio baixo dos vizinhos, comentando o que acabaram de presenciar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Com a mala na mão, Rafael caminhou até o final da rua, tentando entender como havia chegado àquele ponto. 5 anos atrás, quando sua mãe, Clara, faleceu de complicações do coração, ele havia deixado seu apartamento pequeno no centro para voltar a morar com o pai. Antônio estava devastado, perdido, e Rafael não conseguiu deixá-lo sozinho naquela casa cheia de memórias. Durante todo esse tempo, ele havia cuidado do pai com dedicação. Levava-o ao médico, fazia as compras, cozinhava nos fins de semana, cuidava da casa. Antônio havia se aposentado da fábrica de tecidos onde trabalhou por 30 anos, e Rafael assumiu todas as responsabilidades financeiras da casa sem reclamar. Mas as cobranças começaram há 2 anos, logo depois que Rafael completou 28 anos. Primeiro eram brincadeiras durante o almoço de domingo. Depois, comentários mais sérios sobre a importância de constituir família. E nos últimos meses, havia se tornado uma obsessão. Rafael puxou o celular do bolso e ligou para seu melhor amigo, Bruno, que atendeu no 3º toque. Rafael, que surpresa! Como está? Bruno, eu preciso de um favor. Meu pai me expulsou de casa. Rafael falou baixo, ainda andando pela rua. Como assim expulsou? Que loucura é essa? É uma longa história. Você pode me buscar? Estou na rua, não tenho para onde ir. 20 minutos depois, Bruno chegou em seu Corsa azul,
a testa vincada de preocupação. Rafael contou tudo enquanto guardavam a mala no porta-malas. Bruno balançou a cabeça, incrédulo. Cara, seu pai perdeu a cabeça. Expulsar o próprio filho por causa disso? Que absurdo! Ele está obcecado com a ideia de ter netos. Desde que a mãe se foi, parece que essa virou a única coisa importante na vida dele. Rafael suspirou, olhando pela janela do carro. Você pode ficar no meu apartamento quantos dias precisar, mas me diz uma coisa. Você nunca contou para ele sobre você sabe. Rafael balançou a cabeça. Bruno era a única pessoa que sabia da sua orientação sexual. Eles se conheciam desde a escola e Bruno havia sido a primeira pessoa a quem Rafael se abriu, ainda na adolescência. Nunca tive coragem, especialmente depois que minha mãe se foi. Meu pai ficou tão fragilizado, não queria dar mais um choque nele. E agora? Você vai continuar escondendo para sempre? Não sei. Primeiro preciso resolver essa situação. Ele está tão alterado que nem conseguiria ouvir a verdade agora. Bruno estacionou em frente ao seu prédio no bairro da Liberdade. Era um apartamento pequeno, mas aconchegante, com uma decoração simples e funcional. Rafael se instalou no sofá-cama da sala, grato por ter um amigo como Bruno. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Ficou pensando em como havia chegado àquele ponto. Lembrou-se de quando era criança e seu pai o levava para pescar no lago do parque. Antônio sempre foi um homem carinhoso, protetor. Trabalhava dobrado na fábrica para dar o melhor para a família. Quando Clara ficou doente, ele se revezava entre o trabalho e o hospital sem nunca reclamar. A perda da mãe havia mudado tudo. Antônio se tornou mais rígido, mais tradicional. Era como se, sem Clara para equilibrar a casa, ele tivesse assumido o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, e isso o deixava constantemente preocupado com o futuro do filho. No dia seguinte, Rafael foi trabalhar normalmente no escritório de contabilidade, onde era sócio minoritário há 3 anos. Seus colegas perceberam que ele estava abatido, mas Rafael inventou uma desculpa sobre ter dormido mal. Durante o almoço, uma ideia maluca começou a tomar forma em sua mente. E se ele arranjasse uma namorada falsa, alguém que topasse fingir um relacionamento só para acalmar seu pai? A ideia parecia absurda, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Ele poderia voltar para casa, seu pai ficaria feliz, e com o tempo encontraria uma forma de resolver a situação definitivamente. Rafael passou o resto da tarde pesquisando na internet sobre relacionamentos falsos. Descobriu que havia até aplicativos específicos para isso, pessoas que ofereciam seus serviços para acompanhar outras em eventos sociais, fingindo ser namorados ou namoradas. Naquela noite, ele criou um perfil em um desses aplicativos. Escolheu uma foto sua sorrindo, escreveu que estava procurando alguém para um relacionamento de conveniência e explicou brevemente sua situação. Para sua surpresa, em menos de 2 horas recebeu 5 respostas. A primeira era de uma mulher de 45 anos que cobrava R$1.000 por evento. A segunda era de uma jovem de 22 anos que parecia mais interessada em se divertir do que em ganhar dinheiro. A terceira resposta chamou sua atenção. Era de uma mulher chamada Márcia Santos, 35 anos, que havia escrito uma mensagem cuidadosa e detalhada. Olá, Rafael. Li sua proposta com atenção e me identifiquei com sua situação. Eu também tenho problemas familiares relacionados a pressões sobre casamento. Talvez possamos nos ajudar mutuamente. Se tiver interesse, podemos conversar melhor. Márcia. Rafael respondeu imediatamente, e eles combinaram de se encontrar no dia seguinte em uma cafeteria do shopping Ibirapuera. Márcia chegou pontualmente às 2 da tarde. Era uma mulher elegante, de cabelos castanhos ondulados que chegavam aos ombros, olhos verdes expressivos e um sorriso que transmitia simpatia e inteligência. Usava uma blusa azul marinho e uma calça social preta, roupas que mostravam que era uma profissional bem-sucedida. Rafael! Ela se aproximou da mesa onde ele estava esperando. Márcia, prazer em conhecê-la. Rafael se levantou para cumprimentá-la. Eles pediram café e Márcia foi direto ao ponto. Sua situação é realmente delicada. Seu pai o expulsou mesmo por você não ter namorada?
Parece absurdo quando conto para outras pessoas, mas foi exatamente isso. Rafael suspirou. Ele está obcecado com a ideia de ter netos. Acho que é a forma dele de lidar com a perda da minha mãe. Márcia assentiu, compreensiva. Entendo perfeitamente. Minha família também me pressiona constantemente. Tenho uma filha adolescente. Sou divorciada há 5 anos. E eles vivem perguntando quando vou me casar de novo. É constrangedor. Você tem uma filha? Rafael se interessou. Sim, a Beatriz. Ela tem 15 anos. É uma menina maravilhosa, mas independente demais para a idade. Minha mãe vive dizendo que ela precisa de uma figura paterna na vida. Rafael percebeu que Márcia estava sendo sincera. Havia uma tristeza discreta em seus olhos quando falava da família. E como funcionaria nossa parceria? Rafael perguntou, sem jeito. Pensei que poderíamos aparecer juntos em alguns eventos familiares. Você me apresentaria aos seus parentes, eu te apresentaria aos meus. Fingiríamos estar namorando até conseguirmos um tempo para respirar e pensar em soluções mais definitivas. Você não cobraria nada por isso? Márcia balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro, Rafael. Preciso de um favor, não de um trabalho. Você me ajudaria com minha família, eu te ajudaria com a sua. Eles conversaram por mais 1 hora, acertando os detalhes. Rafael contaria para o pai que havia conhecido Márcia através de colegas do trabalho. Márcia diria para a família que conheceu Rafael em um curso de finanças que estava fazendo. Ambos estudariam um pouco da vida do outro para que a história fosse convincente. Há uma coisa que preciso te contar, Márcia disse antes de se despedirem. Minha família frequenta a Igreja São Francisco, no bairro da Vila Madalena. Você conhece? O sangue de Rafael gelou. Conheço. Meu pai frequenta a mesma igreja há 15 anos. Márcia arregalou os olhos. Sério? Que coincidência estranha. Coincidência não. Complicação. Rafael suspirou. Se nossas famílias se conhecem, vai ser muito mais difícil manter a farsa. A menos que... Márcia pensou por um momento. A menos que isso torne nossa história mais convincente. Podemos dizer que nos conhecemos na igreja, começamos a conversar depois das missas e o relacionamento foi evoluindo naturalmente. Rafael considerou a ideia. Fazia sentido. Seria uma explicação plausível para seus pais se conhecerem ou já terem se visto por lá. Tudo bem, vamos tentar. Quando você pode me acompanhar para conhecer meu pai? Que tal no domingo? Depois da missa. Podemos sair da igreja juntos e você me convida para almoçar na sua casa. Rafael sentiu o estômago embrulhar. Seria a primeira vez que voltaria para casa desde a expulsão. Não sabia nem se o pai o receberia de volta. Está bem. Domingo, então. Eles se despediram com um aperto de mão e combinaram de se encontrar na igreja no domingo. Rafael voltou para o apartamento de Bruno com o coração disparado. Havia dado o primeiro passo de um plano que poderia tanto resolver seus problemas, quanto criar problemas ainda maiores. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante os dias seguintes, Rafael e Márcia trocaram mensagens constantemente, estudando a vida um do outro. Rafael descobriu que ela era pedagoga, trabalhava em uma escola particular na Vila Olímpia e que havia se divorciado do marido depois de descobrir que ele tinha um relacionamento paralelo há 3 anos. Márcia soube que Rafael era contador, que havia perdido a mãe há 5 anos e que sempre foi muito próximo da família. No sábado à noite, Rafael ligou para seu pai. As mãos tremiam enquanto discava o número. Alô? A voz de Antônio soou surpresa. Pai, sou eu. Como está? Rafael... Antônio fez uma pausa longa. Onde você está? Estou bem, pai. Estou na casa de um amigo. Pai, eu tenho uma novidade para lhe contar. Que novidade? Rafael respirou fundo. Conheci uma pessoa. Uma mulher muito especial. Gostaria de apresentá-la ao senhor. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que Rafael achou que a ligação havia caído. Pai, está aí? Estou sim.
A voz de Antônio estava diferente, mais suave. Você disse que conheceu uma moça? Sim. O nome dela é Márcia. Ela é pedagoga, tem 35 anos. É uma pessoa maravilhosa. Gostaríamos de ir visitá-lo amanhã, depois da missa. Vocês vão na missa juntos? Vamos sim. Na verdade, foi lá que nos conhecemos. Rafael ouviu um suspiro de alívio do outro lado. Meu filho, você não imagina como eu estou feliz. Claro que podem vir. Vou preparar um almoço especial. Pai, sobre terça-feira, eu sinto muito se o magoei. Nunca foi minha intenção. Não, Rafael. Quem deve pedir desculpas sou eu. Exagerei. Um pai não expulsa um filho de casa, não importa o motivo. Eu estava desesperado, achando que você nunca ia encontrar alguém especial. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu entendo, pai. O senhor só queria o melhor para mim. Quero sim, meu filho. Sua mãe ficaria muito feliz em saber que você encontrou uma boa moça. No domingo de manhã, Rafael chegou cedo à igreja. Márcia já estava lá, sentada no terceiro banco, usando um vestido azul claro e sapatos baixos. Parecia realmente uma mulher religiosa. Quando o viu, sorriu e acenou discretamente. Rafael se sentou ao lado dela e fingiu que estavam se encontrando casualmente. Márcia, que coincidência vê-la aqui, disse ele alto o suficiente para algumas pessoas ouvirem. Rafael, que bom te encontrar, ela respondeu sorrindo. Durante a missa, eles conversavam baixinho como um casal que se conhecia há algum tempo. Rafael viu seu pai algumas fileiras à frente, do lado direito da igreja. Antônio estava mais arrumado que o normal, usando sua camisa social azul e a calça preta de domingo. Quando a missa terminou, Rafael se levantou e ofereceu o braço para Márcia. Eles caminharam devagar em direção à saída, onde Antônio os esperava com um sorriso que Rafael não via há muito tempo. Pai, esta é a Márcia, sobre quem eu falei ontem. Rafael fez a apresentação, o coração batendo acelerado. Muito prazer, senhor Antônio. Márcia estendeu a mão com um sorriso caloroso. Rafael fala muito do senhor. Antônio pegou a mão dela entre as suas e sorriu como Rafael não o via sorrir desde os tempos da mãe. O prazer é todo meu, querida. Que moça bonita. Rafael está de parabéns. Pai, eu estava pensando, será que a Márcia pode almoçar conosco hoje? Rafael perguntou, fingindo que a ideia havia surgido naquele momento. Claro, será uma honra recebê-la em nossa casa. Antônio se animou. Fiz uma costela assada ontem à noite, está uma delícia. Márcia aceitou o convite com alegria, e os três caminharam juntos até a casa da família Oliveira. Durante o trajeto, Antônio não parava de fazer perguntas sobre ela, e Márcia respondia com naturalidade, como se realmente estivesse interessada em conhecê-lo melhor. A casa estava impecável. Antônio havia limpado tudo, arrumado a mesa da sala de jantar com a toalha das ocasiões especiais e até colocado flores no centro da mesa. Rafael percebeu que fazia anos que não via a casa tão bem cuidada. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Márcia elogiou a decoração da casa, perguntou sobre as fotos de família espalhadas pela sala e ouviu com atenção quando Antônio contou histórias sobre a infância de Rafael. Ela demonstrava interesse genuíno, fazendo perguntas e rindo nas horas certas. Márcia, você tem família aqui em São Paulo? Antônio perguntou enquanto serviam a sobremesa. Tenho sim. Minha mãe mora na Penha, tenho 2 irmãos mais novos. E tenho uma filha adolescente, a Beatriz. Rafael viu o rosto do pai se iluminar ainda mais. Você tem uma filha? Que maravilha! Quantos anos ela tem? 15 anos. É uma menina muito especial, mas confesso que às vezes é difícil criar uma adolescente sozinha. Imagino, mas você não está mais sozinha. Antônio olhou carinhosamente para Rafael. Meu filho é um rapaz responsável, vai ser um ótimo padrasto. Rafael quase engasgou com o refrigerante. As coisas estavam andando rápido demais. Márcia, percebendo seu desconforto, mudou de assunto com habilidade. O senhor Antônio cozinha muito bem. Esta costela estava deliciosa. Obrigado, querida. Tive que aprender depois que minha esposa se foi. Rafael ajuda, mas ele não tem muito jeito na cozinha. Eu posso ensinar algumas receitas para ele, Márcia ofereceu, olhando carinhosamente para Rafael.
A tarde passou rapidamente. Antônio mostrou para Márcia o quintal, onde cultivava um pequeno jardim com temperos e algumas flores. Márcia demonstrou conhecimento sobre plantas e os dois passaram 1 hora conversando sobre jardinagem. Rafael observava a cena com sentimentos misturados. Era reconfortante ver seu pai tão animado, mas ao mesmo tempo se sentia culpado por estar enganando-o. Antônio estava genuinamente feliz, mais feliz do que Rafael o havia visto em anos. Quando chegou a hora de ir embora, Antônio insistiu para que Márcia levasse uma marmita com sobras da costela. Foi um prazer conhecer a senhora Márcia. Espero que venham mais vezes, ele disse, dando um abraço afetuoso nela. Com certeza voltaremos, senhor Antônio. Muito obrigada pela recepção calorosa. Rafael acompanhou Márcia até o ponto de ônibus, onde ela havia combinado de encontrar a filha. Como você acha que foi? Rafael perguntou ansioso. Seu pai é um homem adorável, Rafael. Dá para ver que ele te ama muito e que estava realmente preocupado com sua solidão. Ele gostou muito de você. Acho que até exagerou no entusiasmo. É normal. Ele estava há anos esperando por este momento. Márcia olhou nos olhos de Rafael. Mas preciso te avisar sobre uma coisa. Enquanto seu pai mostrava o jardim, reconheci uma vizinha. A senhora que mora na Casa Azul, 2 casas para baixo. Dona Fernanda? Acho que sim. Ela era amiga da minha mãe há muitos anos. Se ela me reconhecer e resolver falar alguma coisa... Rafael sentiu o estômago apertar. Isso pode ser um problema. Pode ser. Temos que torcer para que ela não se lembre de mim ou para que não comente nada. O ônibus de Márcia chegou e eles se despediram com um beijo no rosto, mantendo as aparências caso alguém estivesse observando. Naquela noite, Rafael voltou para a casa paterna. Antônio havia preparado o quarto do filho, exatamente como ele havia deixado na terça-feira da expulsão. Pai, obrigado por me receber de volta, Rafael disse emocionado. Esta sempre foi e sempre será sua casa, meu filho. Desculpe por ter reagido daquele jeito. Sua mãe ficaria envergonhada de mim. Não fale assim, pai. O senhor só estava preocupado comigo. Estava mesmo. Mas agora vejo que você encontrou uma mulher maravilhosa. A Márcia é especial, Rafael. Não deixe ela escapar. Não vou deixar, pai. Rafael mentiu, sentindo o peso da farsa em suas costas. Naquela semana, Rafael e Márcia se encontraram 2 vezes para alinhar suas histórias. Eles criaram uma narrativa detalhada sobre como o relacionamento havia começado, quais eram seus planos para o futuro e como pretendiam apresentar Márcia para o resto da família de Rafael. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na quinta-feira seguinte, Antônio sugeriu que Rafael trouxesse Márcia para jantar durante a semana. Que tal na sexta? Posso fazer aquela lasanha que sua mãe gostava tanto. Rafael ligou para Márcia, que aceitou o convite prontamente. Ela havia contado para a própria família sobre o namoro fictício e sua mãe também estava ansiosa para conhecer Rafael. Na sexta-feira, Márcia chegou às 7 da noite trazendo uma garrafa de vinho e um buquê de flores para Antônio. Que gentileza, querida, não precisava se incomodar. Antônio ficou visivelmente emocionado com o gesto. Durante o jantar, Antônio contou mais histórias sobre a família e Márcia se mostrou interessada em cada detalhe. Ela perguntou sobre a esposa de Antônio, sobre como havia sido o casamento deles, sobre as tradições familiares. Clara era uma mulher excepcional, Antônio disse, os olhos brilhando com lágrimas. Ela sonhava em ter netos. Sempre dizia que ia ensinar as crianças a fazer aqueles docinhos de coco que ela fazia tão bem. Tenho certeza de que ela era maravilhosa, Márcia disse com sinceridade. E tenho certeza de que ficaria feliz em saber que Rafael encontrou alguém que o faz feliz. Rafael observava a conversa com crescente desconforto. Márcia estava sendo tão carinhosa e natural que ele começou a se perguntar se ela não estava realmente se afeiçoando ao seu pai. E Antônio, por sua vez, tratava Márcia como se ela fosse uma filha. Depois do jantar,
Enquanto Rafael lavava a louça, Márcia ajudou Antônio a organizar a mesa da sala. Rafael ouviu risos vindos da sala e, espichando o pescoço, viu Márcia mostrando fotos da filha para seu pai. Ela é linda, Márcia. Os olhos são iguais aos seus, Antônio comentou. Obrigada. A Beatriz é minha vida inteira. Tudo o que faço é pensando no bem-estar dela. E o pai dela? Se não for indiscrição perguntar... Não é indiscrição. Nos separamos há 5 anos. Ele constituiu outra família e não mantém muito contato com a Beatriz. É difícil para ela, mas estamos bem nós duas. Que pena. Uma menina precisa de um pai presente. É verdade. Mas agora ela vai ter o Rafael na vida dela. Ele vai ser um ótimo padrasto. Rafael deixou cair uma xícara na pia. O barulho alto fez Antônio e Márcia correrem para a cozinha. Está tudo bem? Márcia perguntou preocupada. Desculpe, escorregou da minha mão, Rafael disse juntando os cacos. Deixa que eu ajudo. Márcia se abaixou para ajudá-lo e seus olhos se encontraram. Por um momento, Rafael teve a impressão de que ela estava tão nervosa quanto ele. Naquela noite, depois que Márcia foi embora, Antônio não parava de elogiá-la. Rafael, você encontrou uma joia. A Márcia é inteligente, carinhosa, educada e ainda por cima tem uma filha linda. Vocês vão formar uma família maravilhosa. Pai, não está um pouco cedo para falar em família? Estamos namorando há pouco tempo. Meu filho, quando a gente encontra a pessoa certa, a gente sabe na hora. Eu soube que sua mãe era especial no primeiro encontro que tivemos. Rafael foi para o quarto com o coração pesado. A situação estava se complicando mais do que havia imaginado. Seu pai estava criando expectativas enormes e Márcia estava se envolvendo emocionalmente com a família. Como eles sairiam dessa situação sem machucar Antônio? No sábado de manhã, Rafael ligou para Márcia pedindo para se encontrarem urgentemente. Precisamos conversar sobre os rumos que nossa farsa está tomando, ele disse quando se encontraram na mesma cafeteria onde haviam se conhecido. Eu sei. Também estou preocupada. Seu pai é tão carinhoso que me sinto péssima enganando-o. E não é só isso. Você falou para ele que eu vou ser padrasto da Beatriz. Isso não estava nos nossos acordos. Márcia suspirou. Eu sei. Me deixei levar pelo momento. Seu pai estava falando sobre como uma criança precisa de um pai presente, e eu acabei falando sem pensar. Márcia, quando e como vamos terminar essa farsa? Meu pai já está fazendo planos para o futuro. Não sei, Rafael. No começo parecia simples, mas agora eu vejo como ele está feliz, como ele se anima quando fala sobre nós. Não tenho coragem de destruir essa felicidade. Rafael percebeu que Márcia estava genuinamente aflita. Ela havia se afeiçoado ao seu pai, tanto quanto Antônio havia se afeiçoado a ela. E como sua filha está reagindo a essa situação? Rafael perguntou. A Beatriz não sabe que é fingimento. Preferi não contar para ela. Ela está animada com a possibilidade de ter uma figura paterna na vida. A situação estava se tornando um emaranhado de mentiras e expectativas. Rafael começou a se perguntar se não seria melhor contar a verdade para todos e lidar com as consequências. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Márcia perguntou hesitante. Claro. Por que você nunca se casou? Ou nunca namorou sério? Você é um homem atraente, inteligente, carinhoso com seu pai. Não falta nada para você conquistar uma mulher. Rafael sentiu o rosto esquentar. Era a pergunta que ele mais temia. É complicado, Márcia. Eu nunca encontrei a pessoa certa. Mas você já tentou? Já se relacionou com alguém? Rafael hesitou. Márcia estava sendo sincera com ele sobre sua vida. Talvez merecesse um pouco de honestidade em troca. Eu tive alguns relacionamentos, mas nunca durou muito. É difícil explicar. Márcia pareceu perceber que ele estava sendo evasivo e não insistiu no assunto. Tudo bem. Cada um tem seus motivos e seu tempo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. E agora? Márcia perguntou finalmente. Vamos continuar por mais algumas semanas.
Depois dizemos que não deu certo, que decidimos ser apenas amigos. Assim, meu pai não fica tão magoado. Está bem, mas até lá, vamos ter que manter a farsa. E isso inclui mais jantares, mais programas de casal. Eu sei, vamos aguentar mais um pouco. Mas o que nenhum deles sabia era que a situação estava prestes a se complicar muito mais. Na domingo seguinte, durante a missa, Dona Fernanda, a vizinha de Antônio, se aproximou de Márcia na saída da igreja. Márcia? Márcia Santos? A senhora idosa perguntou, olhando-a com atenção. Márcia gelou, mas manteve o sorriso. Sim, sou eu. Como está, Dona Fernanda? Minha nossa! Você é filha da Conceição, não é? Sua mãe e eu éramos grandes amigas. Como ela está? Está bem, obrigada, continuando na penha. E você? O que faz da vida? Não vejo você há tantos anos. Antônio se aproximou do grupo, curioso sobre a conversa. Vocês se conhecem? Ele perguntou. Claro que conhecemos. Dona Fernanda se animou. A Márcia é filha da Conceição Santos, minha amiga de décadas, uma família maravilhosa. Rafael sentiu o suor frio descendo pelas costas. Se Dona Fernanda começasse a fazer muitas perguntas ou resolver ligar para a mãe de Márcia, toda a farsa poderia ser descoberta. Que coincidência interessante. Antônio sorriu. O mundo é mesmo pequeno. E como vocês se conheceram? Dona Fernanda perguntou, olhando de Márcia para Rafael. Aqui na igreja mesmo, Márcia respondeu rapidamente. Começamos a conversar depois das missas e... Que lindo! Um amor que nasceu na casa de Deus. Dona Fernanda bateu palmas. Vou contar para sua mãe. Ela vai ficar tão feliz em saber que você encontrou um rapaz bom. Por favor, Dona Fernanda, não precisa se preocupar em contar ainda. Queremos dar a notícia pessoalmente no momento certo, Márcia disse, tentando disfarçar o desespero. Ah, entendo. Vocês querem fazer surpresa. Que romântico. Rafael respirou aliviado quando conseguiram se despedir de Dona Fernanda. Mas durante o almoço, Antônio não parava de comentar sobre a coincidência. É incrível como o destino funciona, não é? Você e a Márcia eram praticamente vizinhos de família e se encontraram aqui na igreja. Sua mãe sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. É realmente uma coincidência interessante, Rafael concordou, sem vontade de alimentar o assunto. Naquela tarde, Márcia ligou para Rafael em pânico. Minha mãe me ligou, a Dona Fernanda falou com ela. Ela quer conhecer você urgentemente. O que você falou para ela? Que estamos namorando há algumas semanas, que você é um homem maravilhoso e que em breve levaria você para conhecê-la. Não tive escolha. Márcia, isso está fugindo do nosso controle. Agora sua família também está envolvida. Eu sei, mas se recuarmos agora vai parecer muito estranho. Temos que ir até o fim. Rafael concordou relutantemente. Na semana seguinte, eles marcaram um jantar na casa da mãe de Márcia. Dona Conceição era uma senhora animada de 68 anos, que recebeu Rafael como se ele fosse um filho. Que alegria conhecer o namorado da minha filha, ela disse, dando um abraço caloroso nele. A Márcia merece um homem bom depois de tudo que passou. Durante o jantar, Rafael conheceu também os irmãos de Márcia, Carlos, de 30 anos, que trabalhava como mecânico, e João, de 28, que estava terminando a faculdade de administração. Ambos o receberam bem, fazendo piadas e contando histórias embaraçosas da infância de Márcia. Beatriz, a filha de Márcia, também estava presente. Era uma adolescente esperta e comunicativa que fez várias perguntas para Rafael sobre seu trabalho e seus hobbies. Rafael ficou impressionado com a maturidade da menina. O que você acha do meu padrasto, vó? Beatriz perguntou para Dona Conceição, fazendo Rafael engasgar com o refrigerante. Calma, Bia. Ainda não chegamos nesse ponto. Márcia disse rapidamente, mas corou. Mas vocês vão se casar, não vão? Mamãe está muito mais feliz desde que você apareceu, Rafael. Beatriz continuou, inocente. Rafael olhou para Márcia, que estava visivelmente constrangida. A situação estava se tornando insustentável. Bia, deixa eles no tempo deles. Carlos interveio, percebendo o constrangimento da irmã. Naquela noite, Rafael voltou para casa com a cabeça confusa. A família de Márcia o havia recebido com tanto carinho que ele se sentiu ainda mais culpado pela farsa.
E Beatriz, especialmente, parecia estar criando expectativas sobre ter um padrasto. Durante a semana seguinte, Antônio começou a fazer planos concretos. Certo dia, Rafael chegou em casa e encontrou o pai folheando revistas de decoração. "O que está fazendo, pai?" "Estava pensando em reformar o quarto de hóspedes. Quando você e a Márcia se casarem, a Beatriz vai precisar de um quarto aqui para passar os fins de semana." Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. "Pai, não acha que está sendo precipitado? Nós ainda estamos conhecendo um ao outro." "Rafael, na minha época não existia essa de ficar enrolando. Quando um homem encontrava uma mulher boa, casava logo. E a Márcia é uma mulher excepcional." "Eu sei que ela é especial, pai, mas casamento é uma decisão muito séria." "Claro que é. Por isso mesmo não pode demorar muito para tomar essa decisão. A Márcia não vai ficar esperando para sempre. E se você não se decidir, outro homem pode conquistá-la." Rafael sabia que o pai tinha razão em uma coisa. Márcia era realmente uma mulher especial. Durante as semanas de convivência, ele havia aprendido a admirá-la como pessoa. Ela era inteligente, carinhosa, uma mãe dedicada e de uma força interior admirável. Mas também sabia que estava sendo injusto com ela. Márcia merecia um homem que pudesse amá-la de verdade, não alguém que estava apenas fingindo. Na sexta-feira dessa semana, durante outro jantar em família, Antônio fez um anúncio que deixou Rafael e Márcia em choque. "Márcia, querida, decidi fazer uma festa para vocês no próximo sábado." "Uma festa?" Márcia perguntou surpresa. "Um noivado. Já está na hora de vocês oficializarem essa união. Convidei toda a família, os amigos da igreja, os vizinhos. Será uma celebração linda." Rafael deixou o garfo cair no prato com um ruído alto. "Pai, o senhor não pode ter feito isso sem nos consultar. Por que não? Vocês estão namorando há semanas. Se gostam, se dão bem. O que estão esperando?" Mas... Rafael gaguejava em pânico. Márcia interveio rapidamente. "Senhor Antônio, é uma ideia maravilhosa, mas gostaríamos de participar dos preparativos. Uma festa de noivado é um momento muito especial." "Claro, querida. Podem participar à vontade. Já reservei o salão da igreja, encomendei o bolo e estou preparando a lista de convidados." Rafael olhou para Márcia, que estava pálida. Eles haviam perdido completamente o controle da situação. Naquela noite, depois que Márcia foi embora, Rafael tentou conversar com o pai. "Pai, o senhor não acha que está exagerando? Festa de noivado é um passo muito sério. Rafael, eu não vou viver para sempre. Quero ver você casado e feliz antes de partir. Sua mãe sonhava com esse dia. Não fale assim, pai. O senhor vai viver muitos anos ainda." Antônio suspirou e se sentou no sofá ao lado do filho. "Meu filho, há uma coisa que eu não contei para você. Na semana passada fui ao médico fazer uns exames de rotina. O coração de Rafael disparou." "E o que o médico disse?" "Encontraram algumas alterações. Não é nada grave ainda, mas é melhor não deixar as coisas importantes para depois." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mãe havia começado assim também, com alterações que não eram nada grave ainda. "Que tipo de alterações, pai?" "Problemas no coração. Hereditário, provavelmente. Sua mãe tinha o mesmo problema." Rafael abraçou o pai, as lágrimas brotando em seus olhos. "Por que não me contou antes?" "Não queria te preocupar. Mas agora, vendo você feliz com a Márcia, pensei que era hora de acelerar as coisas. Quero ver você casado. Quero conhecer meus netos antes de..." "Pai, não fale assim. Vamos procurar os melhores médicos. Vamos fazer todos os tratamentos necessários." "Vamos sim, meu filho. Mas também vamos viver cada momento como se fosse especial. Por isso quero essa festa de noivado. Quero celebrar sua felicidade." Rafael passou a noite em claro. A revelação do pai havia mudado tudo. Não podia mais contar a verdade sobre a farsa. Antônio estava doente e frágil, e descobrir que havia sido enganado poderia piorar ainda mais sua condição. No dia seguinte, Rafael ligou para Márcia pedindo para se encontrarem urgentemente. Quando contou sobre a doença do pai, ela ficou visivelmente abalada. "Meu Deus, Rafael, como vamos contar a verdade para ele agora?" "Não podemos contar, pelo menos não enquanto ele estiver doente. Mas e a festa de noivado?"
Como vamos lidar com isso? Não sei. Talvez tenhamos que ir até o fim. Márcia olhou para ele por um longo momento. Rafael, posso te fazer uma pergunta muito séria? Claro. O que você sentiria se isso tudo fosse real? Se realmente fôssemos um casal prestes a se noivar? Rafael ficou sem palavras. Era uma pergunta para a qual ele não tinha resposta. Eu não sei, Márcia. É difícil separar o que é real do que é fingimento. Porque sabe o que eu estou sentindo? Estou me afeiçoando de verdade à sua família. Seu pai me trata melhor do que meu próprio pai me tratava. E você? Você tem sido mais carinhoso comigo do que meu ex-marido foi durante anos de casamento. Rafael sentiu o coração acelerar. Márcia. Estou confusa, Rafael. No começo era só uma farsa para ajudar nossas famílias. Mas agora não sei mais o que é real e o que é fingimento. Você está dizendo que... Estou dizendo que não seria uma tragédia se isso tudo fosse real. Se realmente nos casássemos, se formássemos uma família juntos. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras de Márcia. Ela estava sugerindo que eles transformassem a farsa em realidade? Márcia, você não me conhece completamente. Há coisas sobre mim que você não sabe. Que tipo de coisas? Rafael respirou fundo. Talvez fosse hora de ser honesto. Márcia, eu nunca namorei sério com uma mulher porque eu não sou heterossexual. Márcia piscou algumas vezes, absorvendo a informação. Você é gay? Sim, e é por isso que nunca trouxe ninguém para conhecer meu pai. Não porque não encontrei a pessoa certa, mas porque nunca tive coragem de contar a verdade para ele. Márcia ficou em silêncio por alguns minutos. Rafael esperava que ela ficasse brava por ele ter escondido essa informação, mas quando ela falou, sua voz estava calma. Agora entendo por que você topou essa farsa, e entendo por que está sendo tão difícil para você. Desculpe por não ter contado antes. Achei que seria mais simples assim. E é por isso que você está com medo da festa de noivado, porque sabe que não pode mais voltar atrás. Exatamente. Se formos em frente com o noivado, vou ter que viver essa mentira para sempre. E não sei se consigo fazer isso. Márcia pegou a mão de Rafael carinhosamente. Rafael, posso te fazer uma proposta maluca? Que proposta? E se nós nos casássemos de verdade, mas como uma parceria? Você me daria uma família para minha filha, eu daria uma família para seu pai. Não seria um casamento tradicional, mas seria um casamento de conveniência baseado em carinho e respeito mútuo. Rafael olhou nos olhos de Márcia, tentando entender se ela estava falando sério. Você faria isso? Eu faria. Sou divorciada há 5 anos, não acredito mais em amor romântico. Mas acredito em companheirismo, em cuidar um do outro, em formar uma família baseada no carinho. E sua filha? Como ela se sentiria sabendo que o casamento da mãe é apenas uma parceria? A Beatriz não precisa saber. Para ela seríamos um casal normal. E quem sabe, com o tempo, até desenvolvemos um carinho especial um pelo outro. Rafael considerou a proposta. Era uma solução que poderia resolver todos os problemas. Seu pai ficaria feliz, a filha de Márcia teria uma figura paterna e ele não precisaria mais esconder sua orientação sexual porque estaria casado. Márcia, isso é loucura. Eu sei. Mas às vezes, as soluções mais loucas são as que funcionam. E se algum dia você encontrar alguém por quem se apaixone de verdade? E se você encontrar alguém? Rafael pensou na pergunta. Nos últimos anos, ele havia se concentrado tanto em cuidar do pai e em esconder sua orientação sexual que nem havia se permitido pensar em relacionamentos. Não sei. Talvez possamos conversar sobre isso se acontecer. Então você está disposto a considerar minha proposta? Rafael olhou para Márcia. Ela era realmente uma mulher especial, inteligente, carinhosa, uma mãe dedicada. Se ele tivesse que se casar com alguém para manter as aparências, não conseguiria pensar em uma pessoa melhor. Está bem, vamos tentar, mas com algumas condições. Que condições? Primeiro, temos que ser completamente honestos um com o outro a partir de agora. Segundo, se qualquer um de nós não estiver feliz com o arranjo, podemos conversar sobre separação. E terceiro, você precisa estar certa de que é isso que quer.
Eu tenho certeza, Rafael. E você? Rafael pensou no pai doente, na festa de noivado que estava sendo preparada, na família de Márcia que já o havia adotado como genro. Talvez fosse o destino. Eu tenho certeza também. Eles se abraçaram, selando o acordo mais inusitado de suas vidas. Na semana seguinte, Rafael e Márcia mergulharam nos preparativos da festa de noivado. Antônio estava radiante, correndo atrás de todos os detalhes. Encomendou um anel de noivado, escolheu as flores para decorar o salão e até comprou uma roupa nova para a ocasião. Meu filho, você não imagina como estou feliz, ele disse para Rafael na véspera da festa. Sua mãe estaria orgulhosa. Rafael sentiu uma pontada de culpa, mas também uma estranha sensação de paz. Talvez aquela solução fosse realmente a melhor para todos. No sábado da festa, o salão da igreja estava lindo. Antônio havia caprichado na decoração, com flores brancas e amarelas por toda parte. Os convidados começaram a chegar às 2 da tarde. Família, vizinhos, amigos da igreja, colegas de trabalho de Rafael. Márcia chegou usando um vestido azul marinho elegante, acompanhada de Beatriz, que estava radiante com um vestido rosa claro. A família de Márcia também estava presente. Dona Conceição, Carlos, João e vários tios e primos. Durante a cerimônia, Rafael e Márcia trocaram alianças e promessas de amor que soaram surpreendentemente sinceras. Quando Rafael colocou o anel no dedo de Márcia, ele percebeu que não estava mais fingindo. Havia algo real naquele momento. Com este anel, eu prometo cuidar de você e te fazer feliz, Rafael disse, olhando nos olhos de Márcia. E eu prometo ser sua companheira fiel e fazer nossa família feliz. Márcia respondeu a voz embargada. Antônio chorava de emoção durante toda a cerimônia. Quando os noivos se beijaram para selar o compromisso, ele aplaudiu mais alto que todos os outros. A festa foi animada, com muita comida, música e dança. Rafael observou Beatriz conversando animadamente com seu pai, os dois já parecendo ter criado uma conexão especial. A menina perguntava sobre jardinagem e Antônio ensinava sobre as diferentes plantas que cultivava no quintal. Eles se dão muito bem, Márcia comentou, aproximando-se de Rafael. Meu pai sempre quis uma neta. Acho que a Beatriz vai preencher um vazio na vida dele. E você? Está preparado para ser padrasto? Rafael olhou para Beatriz, que ria de algo que Antônio havia contado. Acho que sim. Ela é uma menina especial. Durante a festa, várias pessoas parabenizaram Rafael pela escolha da noiva. Dona Fernanda, a vizinha, não parava de comentar como o casal era perfeito. É o que eu sempre digo. Casamento que nasce na igreja é abençoado por Deus. Ela repetia para quem quisesse ouvir. No final da noite, quando os últimos convidados foram embora, Rafael, Márcia e Beatriz ajudaram Antônio a limpar o salão. A menina estava cansada, mas feliz. Pai Rafael, quando vocês vão se casar de verdade? Ela perguntou inocente. Rafael e Márcia se entreolharam. Em breve, querida. Primeiro vamos nos conhecer melhor morando juntos. Márcia respondeu. Naquela noite, Márcia e Beatriz dormiram na casa de Antônio. Era um teste para ver como seria a convivência. Antônio havia preparado o quarto de hóspedes para elas, colocando flores nas 2 camas e deixando toalhas limpas no armário. Senhor Antônio, obrigada por nos receber em sua casa. Márcia disse antes de dormir. Esta é sua casa agora, querida. Nossa casa. Rafael deitou em seu quarto, pensando em como sua vida havia mudado completamente em poucas semanas. De filho expulso de casa a noivo feliz. De solteiro solitário a chefe de uma família. Era uma transformação que ele jamais havia imaginado. Nos dias seguintes, eles estabeleceram uma rotina de convivência. Márcia acordava cedo para preparar café da manhã para todos. Beatriz ajudava Antônio no jardim antes de ir para a escola. Rafael chegava do trabalho e encontrava a casa cheia de vida, com conversas animadas durante o jantar. Como foi o trabalho hoje? Márcia perguntava todos os dias, demonstrando interesse genuíno. Como foi a escola, Bia? Rafael perguntava para Beatriz, que sempre tinha histórias divertidas para contar. Antônio estava mais animado do que Rafael o havia visto em anos. Ter Beatriz em casa havia despertado nele um instinto paternal que estava adormecido.
Ele ajudava a menina com os deveres de matemática, contava histórias sobre quando Rafael era criança e até havia começado a cozinhar pratos especiais que ela gostava. Uma noite, 2 semanas depois do noivado, Rafael e Márcia conversavam na varanda enquanto Beatriz e Antônio assistiam televisão na sala. Como você está se sentindo com tudo isso? Márcia perguntou. Confesso que estou surpreso. É mais fácil do que eu imaginava. Fácil em que sentido? Conviver com vocês, fazer parte de uma família. Sempre pensei que seria complicado, artificial, mas se sente natural. Márcia sorriu. Para mim também. Beatriz está mais feliz do que eu a vi em anos. E seu pai, ele trata a gente como se fôssemos parentes de sangue. É porque ele está. Desde que vocês chegaram, meu pai voltou a ser a pessoa que era antes da minha mãe se ir. E você, Rafael, está feliz? Rafael pensou na pergunta. Estava feliz. Era uma pergunta complicada. Ele não estava apaixonado por Márcia no sentido romântico, mas havia desenvolvido um carinho profundo por ela. E ver seu pai realizado, ver Beatriz feliz, ter uma casa cheia de vida, sim, aquilo o fazia feliz. Estou feliz, Márcia. De um jeito diferente do que imaginava que seria, mas estou feliz. Que bom, porque eu também estou. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas no céu. Rafael, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Márcia quebrou o silêncio. Claro. Você sente falta de romance? De paixão? Rafael considerou a pergunta honestamente. Às vezes, mas não tanto quanto imaginava. E você? Também às vezes. Mas aprendi que existem diferentes tipos de amor. O amor romântico é só um deles. Há também o amor de família, o amor de parceria, o amor de cuidado mútuo. E o que temos é qual tipo? Acho que é um pouco de cada um. Menos o romântico, obviamente. Rafael riu. Menos o romântico. Na semana seguinte aconteceu algo que ninguém esperava. Antônio teve uma crise cardíaca durante a madrugada e precisou ser internado às pressas. Rafael acordou com os gritos de Márcia, que havia encontrado o sogro desacordado no banheiro. No hospital, enquanto esperavam notícias, Rafael segurava a mão de Márcia e Beatriz chorava preocupada. A menina havia se afeiçoado tanto ao avô adotivo que a possibilidade de perdê-lo a deixava em pânico. Ele vai ficar bem, não vai? Beatriz perguntava entre lágrimas. Vai sim, querida, Márcia respondia, tentando acalmá-la, embora ela mesma estivesse muito abalada. Quando o médico finalmente veio dar notícias, Rafael, Márcia e Beatriz se levantaram em expectativa. A situação está estável, mas grave, o doutor explicou. Senhor Antônio teve um infarto significativo. Conseguimos estabilizá-lo, mas ele vai precisar de cuidados intensivos pelos próximos dias. Ele vai se recuperar completamente? Rafael perguntou, a voz trêmula. É cedo para dar um prognóstico definitivo. Vamos acompanhar a evolução dele dia a dia. Nos dias seguintes, Rafael, Márcia e Beatriz se revezaram no hospital. Antônio estava consciente, mas muito fraco. Quando viu a família reunida ao redor da cama, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho, minha família, ele murmurou. Calma, pai. Você vai ficar bem. Nós vamos cuidar do senhor, Rafael disse, segurando a mão do pai. Vovô, você não pode nos deixar. Ainda tem que me ensinar a plantar tomates, Beatriz disse, fazendo Antônio sorrir pela primeira vez desde a internação. Não vou deixar vocês, minha netinha. Ainda temos muito que fazer juntos. Márcia se aproximou da cama e beijou a testa de Antônio. O senhor é forte. Vai superar isso. Durante a recuperação, algo mudou na dinâmica da família. A possibilidade de perder Antônio fez todos perceberem o quanto ele era importante para eles. E Antônio, por sua vez, percebeu o quanto Márcia e Beatriz o amavam sinceramente. Rafael, Antônio chamou o filho durante uma visita. Quero te dizer uma coisa importante. Fale, pai. Você escolheu uma família maravilhosa. A Márcia e a Beatriz não são apenas sua esposa e enteada. Elas são minha filha e minha neta de coração. Eu sei, pai. Elas também amam muito o Senhor. E você?
Você ama a Márcia? Rafael hesitou por um momento, mas quando respondeu, foi com honestidade. Amo sim, pai. Não do jeito que o senhor espera, talvez. Mas amo ela e a Beatriz como família. E família é a coisa mais importante que existe. Antônio sorriu, satisfeito com a resposta. É isso que importa, meu filho. Família é amor, cuidado, estar presente nos momentos difíceis. Vocês têm tudo isso. Uma semana depois, Antônio teve alta do hospital. Os médicos disseram que ele se recuperaria completamente, mas precisaria tomar medicamentos e fazer acompanhamento médico regular. Em casa, Márcia assumiu totalmente os cuidados com Antônio. Controlava os horários dos remédios, preparava refeições especiais para ele e o acompanhava nas consultas médicas. Beatriz também ajudava, fazendo companhia para o avô e lendo para ele quando ele estava cansado. Rafael observava tudo isso com uma mistura de gratidão e admiração. Márcia estava cuidando do seu pai como se fosse seu próprio pai, e Antônio correspondia, tratando-a como a filha que nunca teve. 2 meses depois do susto no hospital, a vida da família havia se estabilizado em uma nova rotina. Antônio estava se recuperando bem, Beatriz estava indo melhor na escola, e Márcia havia conseguido transferência para uma escola mais próxima de casa. Era uma tarde de domingo, quando Rafael e Márcia estavam organizando o quarto que seria oficialmente deles depois do casamento. Eles haviam marcado a cerimônia para dali a 3 meses. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Márcia disse enquanto arrumava as roupas no armário. Claro. Você já pensou em contar a verdade para seu pai sobre sua orientação sexual? Rafael parou o que estava fazendo. Às vezes, mas sempre acho que é melhor deixar as coisas como estão. Ele está feliz. Nós estamos bem. Para que criar problemas? Não seria criar problemas. Seria ser honesto com ele. Márcia, meu pai é um homem de outra geração. Ele pode não entender. Ou pode entender melhor do que você imagina. Você já considerou a possibilidade de que ele te ame independentemente de qualquer coisa? Rafael nunca havia pensado nisso dessa forma. Sempre assumiu que revelar sua orientação sexual decepcionaria seu pai, mas nunca considerou que Antônio pudesse simplesmente aceitar. E se ele não aceitar? Então lidamos com isso juntos. Você não está mais sozinho, Rafael, tem uma família agora. Naquela noite, durante o jantar, Beatriz fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Pai Rafael, por que você nunca teve namorada antes da mamãe? Rafael quase engasgou com a comida. Antônio olhou para ele curioso para ouvir a resposta. É complicado, Bia. Eu nunca tinha encontrado a pessoa certa. Mas você é bonito, inteligente, trabalha... Por que as mulheres não se interessavam por você? Márcia interveio rapidamente. Beatriz, cada pessoa tem seu tempo para encontrar o amor. O importante é que seu pai me encontrou, e agora somos uma família. É verdade, Antônio concordou. O importante é que vocês se encontraram e são felizes juntos. Mais tarde, quando Beatriz foi dormir, Rafael conversou com Márcia na cozinha. Essas perguntas estão ficando mais frequentes e mais difíceis de responder. É porque Beatriz é esperta, e seu pai também. Eles podem não saber a verdade completa, mas percebem que há algo que você não está contando. Você acha que devo contar? Acho que você deve fazer o que te deixar mais em paz consigo mesmo. Rafael passou a noite pensando nas palavras de Márcia. Será que estava na hora de ser completamente honesto com sua família? Na semana seguinte, Rafael tomou uma decisão. Chamou Márcia para uma conversa particular. Decidi contar a verdade para meu pai. Tem certeza? Tenho. Você tem razão. Ele merece saber quem eu realmente sou. E se nossa família vai ser baseada em honestidade e carinho, então precisa começar com a verdade. Quando você vai contar? Hoje à noite, depois que a Beatriz for dormir. Quer que eu fique junto? Quero. Você faz parte da minha vida agora. Quer dizer, da nossa vida. Naquela noite, depois que Beatriz se recolheu ao quarto, Rafael, Márcia e Antônio ficaram na sala conversando. Rafael estava nervoso, mas determinado. Pai, preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante.
Claro, meu filho. O que é? Rafael respirou fundo e olhou para Márcia, que lhe deu um sorriso encorajador. Pai, há algo sobre mim que eu nunca tive coragem de contar. Algo que explica por que nunca trouxe uma namorada para casa antes da Márcia. Antônio se inclinou para a frente, prestando atenção. Pai, eu sou gay. Sempre fui. E é por isso que nunca me relacionei seriamente com mulheres. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Antônio olhou para Rafael, depois para Márcia, depois novamente para Rafael. E a Márcia? Ele perguntou finalmente. A Márcia é minha amiga, minha companheira. Não estamos apaixonados no sentido romântico, mas nos amamos como família. Decidimos nos casar porque queremos formar uma família baseada em carinho e cuidado mútuo. Antônio ficou em silêncio por mais alguns minutos, processando a informação. Meu filho, ele disse finalmente, a voz emocionada. Você achou que isso mudaria alguma coisa no meu amor por você? Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu tinha medo de decepcioná-lo. Antônio se levantou e abraçou Rafael com força. Você é meu filho. Eu te amo exatamente como você é. E se você escolheu a Márcia e a Beatriz para formar uma família, então eu apoio sua escolha. Márcia também estava chorando, emocionada com a reação de Antônio. Senhor Antônio. Márcia, querida, obrigado por cuidar do meu filho. Obrigado por dar uma família para ele. E obrigado por me dar uma filha e uma neta. Os três se abraçaram, selando um novo começo baseado na verdade e no amor incondicional. Nos meses seguintes, a família se fortaleceu ainda mais. Antônio se recuperou completamente do problema cardíaco e voltou às suas atividades normais. Beatriz estava se saindo melhor na escola e havia se tornado uma adolescente mais confiante. Márcia conseguiu uma promoção no trabalho e estava mais realizada profissionalmente. E Rafael? Rafael havia encontrado uma paz que nunca imaginou possível. Não precisava mais esconder quem era. Tinha uma família que o amava incondicionalmente e havia descoberto que era possível ser feliz de maneiras que nunca havia considerado. 3 meses depois da conversa reveladora, Rafael e Márcia se casaram oficialmente em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Beatriz foi daminha, Antônio foi padrinho e toda a família e amigos estavam presentes para celebrar. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se Rafael tomava Márcia como esposa para amá-la e cuidar dela, Rafael respondeu com convicção: Sim, eu a tomo como minha companheira de vida, para cuidar dela e de sua filha, para formar uma família baseada no amor e no respeito mútuo. E quando Márcia foi questionada, ela respondeu: Sim, eu o tomo como meu companheiro de vida, para cuidar dele e de sua família, para formar um lar baseado no carinho e na honestidade. Não eram votos tradicionais, mas eram votos sinceros. A festa de casamento foi uma celebração alegre. Antônio dançou com Márcia, Rafael dançou com Beatriz, e a família inteira dançou junta em momentos de pura felicidade. Naquela noite, em sua nova casa, eles haviam decidido continuar morando com Antônio. Rafael e Márcia conversaram sobre o futuro. Como você se sente sendo oficialmente casado? Márcia perguntou. Me sinto completo. É estranho dizer isso, considerando que não é um casamento tradicional. Mas me sinto parte de algo maior do que eu mesmo. Eu também. E sabe o que é mais interessante? Eu me sinto mais amada agora do que me senti durante anos de casamento tradicional. Como assim? Com meu ex-marido, eu estava sempre tentando ser a esposa perfeita, a mulher que ele queria que eu fosse. Com você, posso ser exatamente quem sou. Você me aceita, me respeita, cuida de mim e da Beatriz. É um tipo diferente de amor, mas é um amor verdadeiro. Rafael sorriu. Para mim também é amor verdadeiro. Talvez não seja o tipo de amor que as pessoas esperam de um casamento, mas é o tipo de amor que funciona para nós. 1 ano depois do casamento, a família havia encontrado seu ritmo perfeito. Antônio havia se tornado o avô mais dedicado que Beatriz poderia ter. Rafael havia sido promovido no trabalho e estava considerando abrir seu próprio escritório.
Márcia havia se tornado coordenadora pedagógica de sua escola, e Beatriz estava se preparando para o ensino médio. Em uma tarde de domingo, enquanto Antônio e Beatriz cuidavam do jardim, Rafael e Márcia organizavam os álbuns de fotos da família. "Olha esta foto do nosso casamento", Márcia mostrou para Rafael. "Olha como estamos sorrindo. São sorrisos genuínos." Rafael olhou a foto. Era verdade. Eles estavam radiantes, genuinamente felizes. "Sabe o que eu percebo quando olho essas fotos?" Rafael disse. "O quê?" "Que encontramos algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando e nunca encontram." "O que é?" "Uma família verdadeira. Não importa como ela foi formada, não importa se não segue os padrões tradicionais. O que importa é que nos amamos, nos cuidamos e estamos comprometidos uns com os outros." Márcia segurou a mão de Rafael. "Você está feliz, Rafael? De verdade?" "Estou mais feliz do que jamais imaginei que poderia estar." "Mesmo sem paixão romântica?" "Márcia, posso te contar um segredo?" "Claro." "Eu amo você. Não do jeito que um marido tradicionalmente ama uma esposa, mas amo você como pessoa, como mãe da Beatriz, como filha do meu pai, como minha parceira de vida. E esse amor é tão real e tão forte quanto qualquer outro tipo de amor." Márcia sorriu, com lágrimas nos olhos. "Eu também te amo, Rafael. E amo a família que construímos juntos." Naquele momento, Beatriz entrou correndo na sala. "Pai Rafael! Mãe! O vovô disse que vamos plantar uma horta nova. Ele vai ensinar a fazer tudo desde o começo." Rafael e Márcia sorriram. Beatriz havia começado a chamar Rafael de pai Rafael alguns meses depois do casamento, e ele havia se acostumado rapidamente com o título. "Que ótimo, querida. Vamos ajudar vocês", Márcia respondeu. "E posso convidar minha amiga Sofia para vir ver nossa horta?" "Claro que pode", Rafael disse. "Esta é sua casa. Você pode convidar quem quiser." Beatriz saiu correndo de volta para o jardim, animada com a novidade. "Viu?" Márcia disse para Rafael. "Esta é nossa vida. Hortas, amigos da escola, almoços de domingo. É simples, é comum, é normal. E é perfeita." Rafael concordou. Era perfeita. Não era a vida que ele havia imaginado para si quando era jovem, mas era a vida que havia escolhido conscientemente, e era uma vida que o fazia feliz. Naquela noite, durante o jantar, Antônio fez um anúncio. "Família, tenho uma novidade para dar." Todos pararam de comer e prestaram atenção. "Decidi escrever um livro sobre jardinagem. Uma coisa simples, para pessoas que estão começando. E quero que a Beatriz seja minha assistente de pesquisa." "Sério, vovô? Eu vou ajudar a escrever um livro?" Beatriz se animou. "Vai sim. Você tem jeito para plantas e faz perguntas inteligentes. Vamos trabalhar juntos nos fins de semana." Rafael olhou para Márcia sorrindo. Antônio estava criando um projeto que o manteria ocupado e que fortaleceria ainda mais sua ligação com Beatriz. "Que ideia maravilhosa, pai", Rafael disse. "E quem sabe, se o livro fizer sucesso, posso escrever outros. Tenho muitas histórias para contar." Após o jantar, quando Beatriz foi fazer os deveres e Antônio se recolheu para assistir televisão, Rafael e Márcia ficaram na cozinha lavando a louça. 2 anos atrás, se alguém me dissesse que eu estaria casado, morando com meu sogro, sendo padrasto de uma adolescente e sendo completamente feliz com isso, eu diria que a pessoa estava louca, Rafael comentou. "E se alguém me dissesse que eu me casaria novamente, mas em um casamento de conveniência, que se tornaria o relacionamento mais saudável da minha vida, eu também acharia loucura", Márcia respondeu. "Você se arrepende de alguma coisa?" "Do que eu poderia me arrepender? Tenho uma família que me ama, uma filha feliz, um sogro que me trata como filha e um marido que é meu melhor amigo. Mesmo que não seja um amor tradicional, é um amor verdadeiro. E eu tenho um pai orgulhoso, uma esposa que cuida da nossa família, uma enteada que me faz sorrir todos os dias e a tranquilidade de poder ser exatamente quem sou sem fingir." Eles terminaram de limpar a cozinha em silêncio confortável. Era um silêncio de pessoas que se conheciam bem, que se sentiam à vontade uma com a outra. "Rafael?" Márcia quebrou o silêncio. "Sim?"
Obrigada. Por quê? Por ter topado essa loucura, por ter me dado uma família, por cuidar da Beatriz como se ela fosse sua filha de sangue, por fazer meu sogro feliz, por me permitir ser feliz de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Rafael parou de secar o prato que estava na mão e olhou para Márcia. Eu é que deveria te agradecer. Você salvou minha relação com meu pai, me deu uma família, me ensinou que existem diferentes formas de amar e ser amado. Eles se abraçaram. Era um abraço de companheiros, de parceiros de vida, de pessoas que haviam escolhido construir algo bonito juntas. Sabe o que é engraçado? Rafael disse, ainda abraçando Márcia. O quê? Meu pai queria tanto que eu trouxesse uma namorada para casa, queria tanto ter netos, e no final conseguiu exatamente isso, só que de uma forma que ele nunca imaginou. E minha família, que vivia me pressionando para me casar novamente, também ficou satisfeita. Todos conseguiram o que queriam. E nós conseguimos o que precisávamos. Que era o quê? Uma família verdadeira. Fim da história. E aí, o que você achou dessa história? Às vezes as soluções mais inusitadas para nossos problemas acabam se tornando as bênçãos mais inesperadas de nossas vidas. Rafael e Márcia provaram que o amor de família pode ter muitas formas diferentes e que a felicidade pode ser encontrada onde menos esperamos. Você já viveu alguma situação em que uma solução desesperada se tornou a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Conte para nós nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.